No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o esquema de emaranhamento, um esquema que traz bastante desconforto nas separações naturais da vida, que é no processo de individualização. Então é um esquema que faz com que as pessoas se liguem de forma demasiada umas com as outras. Se esse for o teu primeiro vídeo do canal, sinta-se em casa por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Ana Streit, sou psicóloga. Por aqui eu falo sobre psicologia, sobre autocompaixão e conexões saudáveis. Vamos conhecer juntos a história da Isabela. A Isabela é uma paciente que tem 25 anos, ela está na faculdade e ela sempre teve muita dificuldade de tomar decisões e de seguir por conta própria. A Isabela comenta que ela tem bastante sensação de preocupação com as pessoas da família e um sentimento assim de que se ela faz coisas sozinha, ela vai estar magoando ou vai estar traindo a mãe e o pai. Então ela é muito grudada ali com os pais, ela está num momento em que ela precisaria fazer coisas profissionais saindo um pouquinho mais de casa, e isso traz um sofrimento bastante grande para ela, uma preocupação de perder o vínculo ali com os pais, né? Uma sensação de que ela precisa dos pais, que os pais precisam dela, quase que fosse difícil de entender onde que estão ali as preferências dela, onde que estão as preferências dos pais, não é muito claro onde que começa a personalidade de um e onde termina, né, ou começa a personalidade do outro. Sair de casa é uma preocupação para ela, ela pensa que não vai ter condições de sair, não vai ter condições de se separar dos pais. Ela costuma dividir questões íntimas com os pais costumam dividir com ela, eles têm pouquíssimas fronteiras na relação, fazem tudo junto, comem junto, estão sempre o tempo todo juntos, se invadem o tempo todo, né? Cada um no quarto. A privacidade é uma coisa que na casa da Isabela é muito difícil de acontecer, é quase que se ela for pedir por momentos de privacidade, é quase uma ofensa ali para os pais, então é como se fosse algo errado, como se fosse algo assim que está ferindo, né, os pais, e ela, claro que também se sente desconfortável nesses momentos de privacidade ou nos momentos da vida adulta fora da família, né? Porque a gente sabe que um adulto saudável é uma pessoa que consegue crescer, que consegue ter os seus planos de vida e que naturalmente vai seguir a vida para fazer a sua família, para fazer as suas escolhas, né? Cada vez mais distante dos pais, porque esse é o curso natural da vida, né? Que cada um possa seguir, possa construir a sua vida dentro das suas escolhas, enfim. Isso é muito sofrido para quem tem esquema de emaranhamento. A frase clássica de quem tem um esquema de emaranhamento é: eu não consigo me separar. Essa é uma sensação também muito comum de dificuldade de perceber ali onde são as suas preferências naturais, aonde que a pessoa realmente quer seguir sozinha, né? A individualidade é muito pouco ali, é muito ausente em quem tem o esquema de emaranhamento. É comum as pessoas com esse esquema terem bastante dificuldade de expressar suas emoções, de entenderem o que elas sentem ou o que elas preferem, né? Uma mistura, assim, uma confusão é muito comum de ser relatada, de ser percebida pelas pessoas que têm esse esquema de emaranhamento, porque acontece que dentro da família, especialmente os pais, né, na relação ali, pais e filhos, é uma mistura mesmo, é difícil da criança poder entender o que é dela, o que é dos pais, né, onde que termina o espaço de um, onde que estão ali as preferências do outro, é tudo muito junto, é tudo o tempo todo, nós amamos muito isso, nós fazemos assim, né, é muito assim uma mistura. Se tu já assistiu o vídeo das necessidades emocionais básicas, tu deve ter já entendido então que quando falta alguma necessidade emocional básica é que surge os esquemas, isso lá quando a gente é criança e adolescente, né? Se já conhece sobre as necessidades emocionais e sobre o esquema de emaranhamento, provavelmente tu saiba que a necessidade não atendida nesse esquema é a necessidade de autonomia e desempenho.
A autonomia é aquela capacidade da pessoa realizar as coisas por si, de poder decidir por si, de poder realizar, né? A autonomia não é simplesmente fazer coisas sozinho, mas é poder decidir e fazer por si. Então eu decido ir no mercado e eu vou no mercado porque eu quis, não é só porque alguém me mandou ir no mercado e aí por desejo dessa pessoa eu vou lá sozinha no mercado, né? Então a autonomia e o desempenho ficaram bastante prejudicados nas pessoas que têm esquema de emaranhamento, e é muito comum que pessoas que têm esquema de emaranhamento sejam filhos ou filhas de pais que também têm esquema de emaranhamento. É muito comum ter uma veia aí, um viés transgeracional nas famílias que apresentam então esse esquema de emaranhamento. É comum que esse esquema de emaranhamento apareça em famílias que têm o mesmo negócio há muitos anos, né? Então, uma família de médicos, uma família de advogados, né? Que todo mundo segue a mesma profissão, que todo mundo segue o mesmo negócio, né? Onde não existe, a gente não consegue ver tanto cada pessoa separadamente, suas características, né? A gente vê a família, a gente vê aquele amontoado ali de pessoas que fazem o todo da família, né? Que é difícil de separar o que cada um teria de preferência. A própria pessoa tem dificuldade de se perguntar, né? O que ela prefere fazer, ou o que será que ela gostaria, assim, eu teria mais aptidões para fazer. Já fica decidido, já fica um futuro já pré-determinado. Vamos entender então um pouquinho da origem familiar do esquema de emaranhamento. Então, são pais que frequentemente podaram a autonomia dos filhos, que decidiam, que impuseram suas vontades, que determinaram muito, que foram mais incisivos ali no controle, né, na vida dos filhos, em questão assim de preferências. Então foram pais que exerceram, né, um papel de direcionamento de uma forma mais excessiva, não deram muito espaço para a criança se exercitar, para a criança poder experimentar, né, se conhecer, enfim, conhecer sobre si, sobre suas preferências. Muito comum também pais que pressionavam, que demandavam que os filhos decidissem aquilo que eles estavam pensando, né, que eles seguissem aquilo que os pais estavam orientando. Famílias que insinuam um pacto de lealdade, então a intimidade como se fosse um pacto de lealdade, né, uma coisa assim de que se for diferente é como se estivesse traindo aqueles pais. É muito comum também pais que tentam viver os seus sonhos ou colocar ali suas frustrações através da vida dos filhos. Então, um pai que quis ser médico e nunca conseguiu projetar no filho essa vontade e aí colocar tanto que o filho acabe pensando, enfim, que realmente é a sua vontade, mas que de fato nunca foi perguntado, nunca colocou a prova ali para entender se é ou não, né, de fato. Então, o viver emaranhado acaba trazendo ali prejuízos para o self mais espontâneo, para as preferências daquela pessoa, né, para que ela seja vista de forma separada da família, mas que a própria pessoa tenha sensações ali de competência, de autonomia, de autoeficácia, que a própria pessoa possa se sentir valorosa por quem ela é e não só por estar correspondendo a um padrão da família, né? Só não se sentir assim só bem por não frustrar a expectativa ou as pressões da família. Então, no emaranhamento é muito comum que exista aí essa pressão, né, para que a criança, para que o filho faça como os pais estão dizendo, né, ou siga a profissão que os pais estão dizendo, ou continue o negócio, e aí aquele filho acaba ficando voltado ao que os pais desejam, né, a vida dos pais. Uma outra característica comum do esquema de emaranhamento que a gente vê assim como bem potencial para sofrimento, né, nas pessoas com esse esquema, é uma sensação, uma apreensão de magoar os pais caso faça diferente, né? Então, meus pais se magoariam se eu saísse de casa, meus pais se magoariam se eu não quisesse comer pizza hoje, meus pais se magoariam se eu dissesse que eu não gosto tanto assim de viver a mesma religião que eles vivem. Então o emaranhamento acaba fazendo com que aquela pessoa ela vá ficando mais murchinha assim, né, diante das preferências e do que é esperado através ali da família. Eu gosto de usar as minhas plantinhas aqui como uma metáfora para o emaranhamento,
né? Porque eu gosto dessas jiboias, assim, e essa aqui especialmente, que tá ali no cantinho do vídeo, ela é uma que ela é muito frágil. Então ela é bem comprida e ela tem uma colinha na ponta. Não sei se vocês já tiveram umas dessas plantinhas, mas ela tem tipo uma cola que ela se gruda, né? E aí, o que eu faço é como um cuidado com ela, porque eu quero que ela cresça, eu quero que ela fique saudável, eventualmente eu vou ali e vou tirando, vou desinosando, vou desemaranhando umas das outras, porque às vezes quando ela tá muito emaranhada, tá muito misturada uma na outra, aquele galinho acaba ficando pesado e qualquer batidinha quebra e aí cai todo o galinho. Então eu gosto de deixá-la bem separada, porque se acontecer de bater ou alguma coisinha, cai só uma folhinha, ela não fica ali prejudicada, né? E eu gosto de pensar nessas plantinhas como emaranhamento, porque o emaranhamento é isso. É um emaranhamento que vai sufocando, né? Vai deixando com que a pessoa, com que as folhinhas da planta não fossem tão crescidas ou não se aparecessem tanto quanto elas poderiam. Elas não florescem, elas não crescem, né? Como elas poderiam crescer. Então, por isso que é tão importante que a gente possa ir separando, que a gente possa dividindo, né, vendo assim o que é de cada um, justamente para esse crescimento, para a liberdade também, porque é muito importante a gente ter claro, emaranhamento não é conexão, emaranhamento, é mistura, muitas vezes é sufocamento. Eu posso fazer a mesma coisa, eu posso fazer, ter atividades com a mesma pessoa 24 horas por dia, tá? Super emaranhada, mas não ter conexão. Então é importante a gente poder diferenciar. Não é porque eu faço tudo com a mesma pessoa, não é porque eu tomo café da manhã, almoço, janto, tô 24 horas por dia, falo da minha vida inteira para essa pessoa que eu tenho conexão emocional com ela. Conexão não é emaranhamento. Emaranhamento não é conexão, né? Então eu posso, inclusive, tá tão emaranhada por falta de conexão, né? Como se eu saísse, imagina, olha o nível do vínculo, de fato, né? Se eu tenho medo de sair para jantar com os meus amigos, se eu já vou ferir meu pai, né, ou meus pais, bom, qual que é a força, qual que é a segurança desse vínculo que por uma coisinha de nada, né, por uma saída, por um movimento saudável, já vai se ferir, já vai estar colocado à prova. Então, isso é importante a gente ter em mente quando a gente vai entender esse emaranhamento, especialmente porque as pessoas que têm esquema de emaranhamento, elas vão ter pouca crítica sobre quanto que isso traz de prejuízo, né? O quanto que realmente o emaranhamento faz mal ou assim não é tão saudável, tão funcional, né? Então a pessoa ela quer se livrar muitas vezes do desconforto, ela não quer sair de casa, ela não quer desistir de se afastar dos pais, ela quer continuar emaranhada, mas sem o desconforto. E aí não é possível, né? Porque muitas vezes é o emaranhamento que causa o desconforto, que causa o sufocamento. Como é característico nos vídeos que a gente fala sobre esquemas, pro finalzinho eu gosto de deixar algumas estratégias de como lidar de forma mais saudável com esses esquemas. Se esse for o teu primeiro vídeo sobre esquemas, eu te convido a assistir os outros para te identificar, para conhecer mais sobre a terapia do esquema em si e sobre os outros temas que a gente tem aqui dentro desse maior guarda-chuva aí que é a terapia do esquema. Então, dito isso, vamos ver as estratégias para lidar. A primeira delas é que tu possa fazer uma lista ou fazer num caderno assim mais caprichado, num lugar assim mais cuidadoso, mais caprichoso para ti, que tu possa listar as coisas que tu gosta, né? Que coisas que, mesmo que teus pais não aprovem, mesmo que teus pais pensem diferente, o que tu prefere, né? O que tu já achou legal, que tu quis até fazer em segredo dos teus pais, né? Ou da tua família, independente do contexto que seja, né? Seja tuas preferências de alimentação, tuas preferências de estilo de vida, religiosas, da forma de te vestir, das tuas escolhas profissionais, do teu caráter, do que tu pensa sobre a vida, sobre as pessoas, enfim, que tu possa ir listando, sabe? Vai descobrindo sobre ti, vai te permitindo, assim, conhecer
o que que tu prefere conhecer, o que que vai fazer mais sentido para ti, ou o que que conecta mais com as tuas preferências, o que coisas que tu não gosta, né, que coisas que tu vê ali, por exemplo, nos teus pais que tu não gosta, ou nas outras pessoas que tu não gosta. Importante também listar ali de forma realista para ir aos pouquinhos tendo um pouco mais de autoconhecimento, né, um pouco mais de apropriação de quem tu é. Nossa segunda estratégia é nossa volta no passado, assim, é poder olhar a tua história de vida e entender quais são os pontos onde tu quis defender mais tua opinião, onde tu quis te colocar mais e isso não foi permitido ou não foi possível, né? Por exemplo, quando tu era criança, será que tu quis fazer alguma atividade, né, de extracurricular e que teus pais não acharam legal e aí tu desistiu, né, ou não teve permissão mesmo, algum estilo musical, algum jeito de arrumar o cabelo, enfim, que coisas que ao longo da tua história de vida apareceram ali como pontos conflitantes, como pontos de individualização, né, de particularidades tuas e que foram podadas pela tua família, né? Poder olhar ali e pensar como adulto, como que teria sido se tu tivesse um outro adulto, né, ou um pai e uma mãe que estimulassem um pouquinho mais da autonomia ou estimulassem a autonomia de forma suficientemente boa e que te ajudassem a dizer, não, ele quer ir lá fazer aula de capoeira, vamos lá, eu vou levar. Tudo bem que vocês não entendam, tudo bem que vocês não queiram, mas eu acho que é importante ele poder experimentar, né? Como é que será que tua criança se sentiria tendo essa ajuda, né? Tendo essa experimentação. E a nossa última estratégia é não reclamar das pessoas que estão emaranhadas quando elas decidem não ajudar ou não fazer por ti ou não pensar por ti, né? Poder ver isso como uma oportunidade de escolha, de liberdade, uma oportunidade de exercitar a tua autonomia. O emaranhamento pode trazer uma sensação de conhecido, de conforto e de alívio, mas ele acaba tirando algo muito precioso, a autenticidade e a autonomia. Se tu gostou desse vídeo, eu te convido a olhar um vídeo que a gente tem aqui no canal sobre autoestima. Talvez ele te ajude a poder pensar um pouquinho mais sobre ti e tuas potencialidades, para que nessa jornada aí de mais autonomia e de mais coragem e autenticidade, tu possa estar mais fortalecido sobre quem tu é e sobre o teu valor pessoal. Se tu ainda não for inscrito aqui no canal, eu te convido para te inscrever, deixar o teu like nesse vídeo. Muito obrigada por ter ficado até aqui, um super beijo e até o próximo! Certo? Se eu lembrar, eu vou fazer a edição. Cada respirada que der, eu vou cortar e vou separar. Quando editar todos, eu vou fazer um videozinho só com a tua Fonoaudióloga, marcar segunda-feira sem falta. Ai, gente. Eu tenho desvio de septo, acho que tá piorando com o tempo.